aproveitando já que hoje, à tarde, agora no período da tarde, nós fizemos ontem, a ministra esteve presente, inclusive a ministra Esther também esteve presente, fortalecendo essa pauta. Na abertura, depois, à tarde, nós tivemos um debate sobre a questão da autonomia econômica e da política do cuidado. Hoje pela manhã tivemos a questão do enfrentamento à violência e à misoginia digital. E agora à tarde, o tema é a questão da justiça climática. E para nós aqui, é um tema que o Brasil está dialogando, que o Brasil está debatendo por conta da tragédia que o Rio Grande do Sul está sofrendo nessa questão. A ministra fez uma reunião com representantes de organizações já uma semana atrás, uma reunião com entidades da sociedade civil do Rio Grande do Sul e também dos conselhos e do Conselho Estadual de Mulheres do Rio Grande do Sul, onde surgiu muito fortemente a questão da violência contra as mulheres, como se as mulheres já não tivessem passando pela própria violência da catástrofe, pela própria violência de perder entes queridos e de perder suas casas, seus bens. Além de tudo isso, ainda são vítimas de violência dentro dos abrigos, que o termo abrigo deveria trazer o simbólico da segurança. Então, nesse sentido, o Ministério das Mulheres já fez reunião também no Rio Grande do Sul. Novamente, no domingo agora, a ministra foi com a equipe do Ministério lá no Rio Grande do Sul, conversou com o governador, conversou com outras entidades de segurança, do Ministério Público, da sociedade civil, para buscar a construção de um protocolo específico para essa questão. Já organizamos junto à equipe do 180, para que o 180 tenha um canal específico, uma orientação específica para as mulheres e meninas do Rio Grande do Sul que denunciam, orientando onde elas podem buscar apoio, onde elas podem denunciar e onde elas podem construir segurança. Também onde há abrigos que elas vão ter mais segurança, porque são mais de 400 abrigos lá, e há necessidade de termos abrigos específicos ainda nesse período. Também fizemos uma reunião com o MDS, onde estamos, quando eu digo estamos, nós criamos, o Ministério das Mulheres criou uma comissão de crise, e essa comissão de crise se reúne todos os dias, e nos reunimos com pessoas, entidades do Rio Grande do Sul, mas também de outros ministérios, para a gente fazer ações articuladas, né? Que a gente quer potencializar as nossas ações, dando prioridade para as mulheres. Então, já fizemos um protocolo emergencial junto com o MDS, agora a ministra está construindo um outro protocolo para a questão da segurança e da liberdade das mulheres, lá no Rio Grande do Sul, e, obviamente, temos que estar atentos cotidianamente a essa questão, porque agora a gente sabe que a enchente por si só já é trágica, e ainda agora está vindo frio, e com o frio e a umidade, a gente sabe como prolifera a questão de doenças, como isso prejudica o emocional e a saúde e os espaços físicos também, para que as pessoas possam ficar minimamente, não só em segurança, mas com mínimo de conforto dentro desses espaços, até que possam ou voltar para suas casas ou talvez ter que voltar para outros lugares, dependendo da situação de cada casa ou cada lugar que eles tenham. Então, acho que é isso. Então, secretário, queria fazer uma pergunta, por favor. Aonde? Aqui? Leandro Molino, do site. Olá, meu nome é Maria Helena, eu sou secretária executiva do Ministério das Mulheres e aqui no G20 eu coordeno, presido o grupo de trabalho de empoderamento das mulheres. Quero contar um pouquinho do que é esse grupo de trabalho. É a primeira vez dentro do G20 que nós temos um grupo de trabalho de empoderamento das mulheres. Assim,
E, portanto, um histórico, ele vem sendo construído dentro do G20, mas este é a primeira vez que aparece esse grupo de trabalho. Ele é muito importante, ele é importante para o Brasil, porque também no Brasil é a primeira vez que nós temos um Ministério das Mulheres. Então, o Ministério das Mulheres, ele já nasce com a responsabilidade de dirigir também esse grupo de trabalho. É um grupo de trabalho que nós propusemos 3 entregas nesse processo, que na primeira reunião, que foi online, colocamos à disposição dos países membros para que eles olhassem essas nossas entregas, e todos, por unanimidade, já na primeira reunião, acolheram o encaminhamento e as entregas que nós propusemos e os temas. No período da reunião de janeiro até essa reunião aqui, nós fizemos várias reuniões seguindo a orientação do governo Lula, do governo federal, que os temas sejam conectados ao tema geral do G20, que isso é muito importante, e ao mesmo tempo que a gente possa construir as questões de forma transversal. Da mesma forma como nós estamos fazendo dentro do Ministério das Mulheres. Temos feito transversalidade com todos os ministérios, e aqui no grupo de trabalho nós conversamos, no primeiro momento, com os grupos de trabalho que já tinham nas suas entregas ou no seu texto alguma alusão à questão das mulheres, à questão de gênero. E depois expandimos a outros esse diálogo e conversamos com 9 GTs, 9 grupos de trabalho do G20, para podermos fazer alguma transversalidade, obviamente que sem tirar a característica e o potencial do GT de empoderamento das mulheres. Então, hoje, nós estamos na primeira reunião presencial, uma reunião que tem uma participação expressiva, muito mais de 95% dos países membros, de todos os países convidados, todos compareceram. Nós temos 8 organismos internacionais também presentes, então estamos sentindo que tem um fortalecimento do tema, que é um tema importante, a questão, e nesse sentido nós estamos trabalhando com 3 temas. Um tema é a questão da autonomia econômica das mulheres e a política do cuidado. O segundo tema é a questão da misoginia, em especial da misoginia digital, que atinge a todos os países, tanto do G20 como de outros países, e também o enfrentamento a todas as formas de violência. E, por fim, o terceiro tema que estamos trazendo é a questão da justiça climática, que hoje é um tema super importante, e a participação das mulheres, tanto no processo de sermos afetadas, as mulheres e as crianças são as mais afetadas na questão das injustiças climáticas, digamos assim, né? Mas também queremos dizer para o mundo que as mulheres têm a solução. Então, nesse momento, nós estamos querendo dizer, e o G20 vai trazer fortemente algumas, além de ações, de pesquisas, que são nossas entregas, porque é a primeira vez que o GT como GT, né, de empoderamento das mulheres. Então estamos fazendo pesquisas, estamos alinhando ideias, mas ele já sai com a potência de dizer, é importante colocar as mulheres na governança e nas decisões da economia e nas decisões da justiça climática. Sem as mulheres, em toda a sua diversidade, toda a solução não será completa e não será potente. Então, é muito importante esse grupo de G20, e percebemos, pelas intervenções dos países, tanto os países membros, como os países convidados, como os organismos internacionais, percebemos que há uma sinergia e uma vontade política de fazermos um mundo mais igual, um mundo mais justo e um mundo mais solidário também, em especial para as mulheres que, nesse processo, são as mais afetadas. Eu acho que eu começo com isso, talvez aguardo aí as considerações de vocês ou algumas questões, por favor.
Sim, perdão. Obrigada, Gisele. As entregas. Na questão da autonomia econômica e da política do cuidado, nós estamos fazendo uma pesquisa, propondo, né, uma pesquisa para fazer o levantamento da questão, em especial, da igualdade no mundo do trabalho e da igualdade salarial. O Brasil avançou muito o ano passado com a aprovação da Lei da Igualdade, e agora estamos avançando ainda mais na efetivação, né, dessa Lei da Igualdade. Outros países e a própria União Europeia já têm avanços nessa situação, nesse caminho, e estamos querendo buscar saber como esses países estão fazendo e como a gente pode fazer junto. Uma das coisas que tem sido dito várias vezes aqui por vários países é da importância da gente ter ações coletivas e da importância da gente ter ações direcionadas, orientadas na mesma linha, só que respeitando a cultura e as diferenças de cada país, obviamente, né? Também, nesse ponto, temos como entrega um seminário sobre política e economia dos cuidados. Também temos, no segundo tema, que é a questão do enfrentamento à misoginia, e todas as formas de violência, uma pesquisa para saber as boas práticas e como os países estão criando normativas para olhar para a questão da violência digital, em especial contra as mulheres. E hoje, na nossa apresentação, a Unesco e a ONU Mulheres apresentaram dados fortíssimos que garantem que esse é um tema que precisa ser enfrentado fortemente. E, por fim, a questão da justiça climática, nós queremos fazer uma pesquisa, estamos propondo uma pesquisa tanto para fazer o levantamento de como a questão climática afeta especialmente as mulheres e meninas, mas também de saber como as mulheres em todo o mundo, em especial nesses países do G20, têm soluções para a questão climática, né? Porque a gente é vítima, mas a gente tem solução também. Então, essas são as 3 entregas que estamos conversando aí com os países e que, de alguma forma, já foi acolhida. Os países do G20 em relação a essas prioridades apresentadas pelo Brasil, e se os problemas deles, em geral, também se assemelham com os nossos, como é que está essa conversa? Sim. Como a questão das mulheres é uma questão que todos os temas, pelo menos os 2 temas que a gente tratou até agora, a gente vê todos os países que estiveram presentes demonstraram que esse é um tema afeto à democracia e à convivência saudável das pessoas nos seus países, seja qual for os países. Todos, sem exceção, têm sinergia, têm acordo e têm os mesmos problemas. Então, uma das questões bem importantes desse grupo de trabalho é que a gente vai buscar ações que sejam, repito, coletivas e também individuais, dependendo da cultura e da realidade de cada país, para que a gente possa melhorar coletivamente, porque a questão das mulheres é uma questão cultural planetária. Então, nenhum país se opôs ou colocou qualquer observação, qualquer óbice em relação a nenhum dos temas tratados até aqui. Ao contrário, eles trouxeram experiências, trouxeram práticas, boas práticas, para dividir conosco, para que a gente possa também ir já avançando muito mais. E aí eu queria reforçar que nós, da coordenação do G20, temos a pretensão, né, como um resultado desse GT, a gente quer construir uma declaração conjunta. Consideramos que até agora está sendo possível construir esse consenso para essa declaração. E vamos caminhar para isso. E eu acho que é uma questão e um resultado político, não só para o Brasil, como um resultado político para o mundo, mas em especial seria um resultado político importantíssimo para as mulheres e meninas. Também da redação do G20. Eu tenho 2 perguntas focadas à questão das mulheres e a justiça climática em específico.
Uma, como é que vem sendo discutido, ou se já foi discutido a questão que, ao mesmo tempo que as mulheres são as principais atingidas pelos eventos climáticos extremos, são a minoria, né, nas lideranças de delegações e debates ambientais e climáticos. Se esse debate foi feito e como foi realizado. E, né, outros países do G20, como Estados Unidos, China, alguns países da União Europeia, também passaram recentemente por eventos climáticos extremos e se foram apresentadas alguns exemplos de boas práticas com recorte de gênero nesse sentido de atendimento nas tragédias. Sim, foram apresentados alguns exemplos de como... primeiro, uma coisa bem importante, que nesse período vem vindo à tona com bastante força, que é perceber que as mulheres e meninas são atingidas de forma diferente que homens, em qualquer situação, em especial na questão das catástrofes climáticas, etc. Então, essa é a primeira coisa que todos os países colocaram com relevância. Por quê? Porque a primeira questão para você solucionar um problema é você perceber que ele existe, né? Então, todos os países colocaram, e agora iremos tratar isso à tarde, com mais, eu poderia dizer somente à tarde, como isso tem sido traduzido, mas do que foi discutido até agora, já trouxeram várias experiências, mas a coisa mais importante é que estão percebendo que os países estão levando em consideração, estão avaliando, estão pesquisando esse tipo de situação, e aí, exatamente isso. Ao perceber que as mulheres e meninas são as mais atingidas, nós precisamos olhar para isso e saber como reagir em qual. Tanto do ponto de vista da prevenção, como do ponto de vista da forma como a gente socorre assim que a catástrofe aconteceu. Então, temos visto isso nesses dois temas que conversamos ontem e hoje, e certamente isso aparecerá agora no período da tarde. Então, não sei se respondi. Você tinha duas perguntas, eu respondi as duas? Ah, não, a outra com relação, perdão. A outra pergunta é sobre a governança. Nós do Ministério das Mulheres, e acredito que isso temos concordância com todos os outros países, que enquanto as mulheres não estiverem na governança e nos processos decisórios, seja sobre economia, seja sobre clima, nós não teremos as soluções corretas para o planeta. Então, é fundamental que as mulheres estejam no processo de decisão, nas governanças de todas as decisões que envolvem questões climáticas, questões de violência, questão de autonomia econômica. Se elas não estiverem, alguém estará no nosso lugar definindo sobre nós. E nós que sabemos o que nos atinge. Então, é fundamental. E também há uma uniformidade nas falas de todos os países aqui, da importância da ampliação da participação das mulheres nos processos de governança e no processo de decisão em todas as áreas, seja climática, seja econômica. Não sei se talvez isso. Mais duas perguntas. Se o tema do Rio Grande do Sul, que está passando no Rio Grande do Sul, foi mencionado na reunião em algum momento. E sobre autonomia, se a nossa lei brasileira da igualdade salarial, que foi sancionada no ano passado, foi trazida como uma boa prática. Sim. Os países. Realmente... Eu não posso precisar aqui, mas pelo que me recordo, quase todos os países trouxeram sua solidariedade à questão do Rio Grande do Sul. Houve, em vários momentos, mencionaram, seja como exemplo, seja como trazendo como uma necessidade da gente buscar solução, e trouxeram a questão do Rio Grande do Sul, mas todos os países se colocaram na solidariedade e percebendo que a questão do Rio Grande do Sul é um sinal, não só para o Brasil, assim como outras tantas catástrofes, da necessidade da gente olhar para as questões climáticas, para as questões das mulheres nesse processo. Então, todos
os países, se não todos, mas na maioria absoluta, trouxeram a solidariedade, trouxeram esse tema como fundamental, inclusive para discutir a questão da violência, a questão da autonomia econômica e, em especial, a questão da política e da economia do cuidado. Que a gente sabe que a questão do cuidado é um tema que hoje emerge, principalmente a partir do processo da pandemia, ele emergiu como uma situação que não dá mais para ser não visível, para não ser visibilizado, encarado e ser tratado como um problema de Estado. Não pode mais ser tratado somente como uma questão individual de famílias ou das mulheres ou de pessoas, mas não. A gente tem que olhar para a política do cuidado como uma ação necessária e urgente para a questão de Estado. A questão da igualdade salarial. Inclusive, nós trouxemos, o Brasil trouxe, e outros países também trouxeram. Na verdade, todos eles querem conhecer um pouco mais aquilo que a gente tem como experiência. Obviamente que a nossa lei da igualdade, quando ela foi construída, nós vamos buscar também elementos e argumentos em outros históricos de países, por exemplo, documentos da União Europeia, documentos de outros países que já vêm tratando a questão da igualdade salarial. E aqui eu trago duas questões que são importantes que os países trouxeram. A primeira delas é a questão da transparência. Não é possível mulheres ou homens, mas principalmente as mulheres, buscar a denúncia sobre a igualdade salarial, sobre a desigualdade salarial, se não tiver transparência. Então, uma das coisas bem importantes da nossa lei é a questão do relatório da transparência, porque ele traz à tona todas as desigualdades, sejam individuais, sejam coletivas. Então, isso é uma coisa importante. E a outra questão que tanto a lei da igualdade como a questão da transparência traz é a distância que as mulheres têm das informações. Às vezes as mulheres não conseguem, mesmo na questão da autonomia econômica, por exemplo, a questão de busca de crédito, de fomento, de outras questões, é importante as mulheres terem acesso às informações. E aí também elas poderem dar informação. Então essas duas questões trazem como relevância, inclusive no bojo do debate da transparência da lei da igualdade.